se não fica mais lento do que já está. Boa tarde, gravando. Boa tarde. Nós estamos aqui nessa tarde de sexta-feira, no dia 31 de outubro de 2025, para realizarmos o 4º Seminário Científico para Servidores da UF. Hoje, nós teremos 4 apresentações, 5 apresentações. Vamos começar 1h em ponto. Estou aguardando a Tatiana, se eu não me engano, que é que vai apresentar o primeiro trabalho. Oi, Tatiana. Já estou aqui, já. Você prefere que eu projete um temporizador de 15 minutos? Ou você... Pode projetar. Vocês vão projetar a apresentação ou eu compartilho? Pode compartilhar você. A hora que você estiver preparada aí, pronto. Sem problema. O pessoal está entrando na sala. Boa tarde, Alexandre. Eu vou botar só para já testar, se tem alguma. Ótimo, Tatiana. Se você preferir, eu posso tirar esse fundo. Se vai... Ah, é verdade. Pô, desculpa, eu até comecei a compartilhar, nem vi. Acho que pode confundir. Deixa eu ver aqui, se eu consigo. Parei, pronto. Só para ver se está indo. Tá ótimo. Informo a vocês que, chegando aos últimos minutos da apresentação, por volta de 2h40, eu vou colocar aqui no chat o link do formulário de presença. Mas eu aviso a vocês também, deve ser na hora do debate. Quando você quiser que comece, Fernanda, tá? Aí é só me avisar. Pode começar 1h em ponto. Tá bom. Tá bom? Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou a Tatiana, eu sou assistente social, faço parte da equipe de prevenção sociofuncional, que é vinculada à divisão de gestão de lotação, que pertence à coordenação de pessoal técnico-administrativo e a projeto. Então, hoje a gente, eu e minhas colegas também assistentes sociais, a Marina e a Ana, a gente escreveu para o seminário a nossa experiência da realização dos grupos de convocação com os servidores técnicos e administrativos, recém-concursados na universidade. Então, a equipe de prevenção sociofuncional é uma equipe multiprofissional, a gente tem assistentes sociais e psicólogas, e essa atividade do grupo de convocação é uma atividade que é realizada pelas assistentes sociais da equipe e faz parte do programa de acompanhamento ao servidor em estágio probatório. Então, a gente acompanha todos os servidores técnicos administrativos da universidade que estão em estágio. E essa é a primeira atividade que a gente tem com eles, O grupo de convocação, ele
acontece de maneira presencial, foi a primeira atividade presencial que a gente teve, né, nessa etapa da convocação após a pandemia de Covid-19, que a gente entende, né, que naquele momento a gente precisava que as coisas acontecessem de maneira remota para a nossa segurança, mas que a partir do momento que a gente retomou as atividades presenciais, a gente acha importante que essa atividade aconteça, né, de maneira presencial, até para eles conhecerem a universidade. Muitos não são de Niterói, alguns estão tendo a primeira experiência, né, no serviço público, então é uma série de informações que, de maneira presencial, acaba sendo mais eficaz, né, do jeito que a gente compreende. O objetivo do grupo de convocação é orientar e acolher esses servidores, né, que estão chegando na universidade. A gente faz o grupo antes que eles tomem posse, né, muitas vezes até antes da nomeação. Então, é um momento bem inicial mesmo para que eles, de fato, possam conhecer a universidade, até mesmo decidirem se é o caso, né, de assumir ou não. Mas o grupo ele tem essa característica de orientar sobre todos os procedimentos que vão acontecer, principalmente por conta disso, de muitos não conhecerem o serviço público. Às vezes, algumas coisas que a gente está tão habituado a falar, posse, exercício, e para alguns é uma novidade. Então, a gente tem esse momento também para que a gente possa orientá-los do que vai acontecer dali por diante e para acolhê-los. O grupo é realizado pela gente, como eu falei, né, pelas assistentes sociais. A gente tem outras atividades durante o estágio probatório que são feitas, né, pelos outros membros da equipe, pelas psicólogas. Então, a gente tem um grupo de integração que é feito pelas psicólogas depois, aproximadamente uns 6 meses depois que o servidor entrou em exercício, e a gente tem os encontros do estágio probatório, que eles vão acontecendo periodicamente com alguns temas que eles sempre têm dúvidas sobre a carreira. Então, os objetivos do grupo é promover o acesso à informação associada com a universidade, né? Quem já chegou há mais tempo, quem chegou há menos tempo na universidade, a gente sabe que às vezes é muita sigla, é muito setor, e a gente acaba ficando muito perdido sobre o que tem que fazer, onde tem que procurar. Então, a gente tem, nesse momento, essa etapa das informações, o que eles vão ter contato primeiro, o que naquele momento é importante gravar, porque ninguém vai gravar todas as siglas da universidade. Então, a gente tem esse momento desse objetivo de promover esse acesso às informações. Favorecer a integração e a interação entre eles, para eles se conhecerem e também conhecerem a universidade. A gente, no grupo, sempre tenta ter o máximo de cargos diversos, então, assistente, os cargos de nível superior, está todo mundo muito misturado para que eles possam ter contato também com os outros cargos e com as outras experiências, né? Contribuir para a ambientação no serviço público, como eu falei, às vezes aquela é a primeira experiência dele num concurso, né? A primeira vez que passou. A gente também tem muitos casos de servidores que estão vindo de outros órgãos, então também tem esse momento, né, para o que é diferente, quais são os setores que às vezes são similares, o que acontece, né, nesse período de vacância. Então, a gente tem esse objetivo que é ambientá-los no serviço público. E apresentar nesse momento as principais legislações, que podem ajudá-lo nesse desenvolvimento da carreira. Então, o que ele vai pedir primeiro, o que ele não precisa pedir, e orientar sobre as dúvidas no ingresso na universidade, principalmente questões de prazos. Então, são sempre essas dúvidas que aparecem durante o grupo de convocação. O que a gente faz no grupo, né? Qual é a nossa metodologia? Num primeiro momento, é um grupo de 2 horas, que a gente tenta que seja um grupo que tenha até 15 pessoas, porque o ideal é que não seja um grupo muito grande, para que eles possam ter esse espaço para tirar as dúvidas, para falarem, mas também que não seja um grupo muito pequeno, porque justamente eles precisam trocar, né, que é uma das coisas importantes do grupo. Então, o grupo tem, em média, 15 participantes, com cargos variados, e é uma estrutura de 2 horas. Então, a gente sempre avisa que o grupo tem a perspectiva de 2 horas, e em alguns casos passa um pouco, dependendo das dúvidas, do que surge, mas a perspectiva é ser um grupo de 2 horas com aproximadamente 15 participantes. Então, nesse primeiro momento do grupo, a gente apresenta a equipe, apresenta a estrutura do projeto para eles se localizarem onde é que eles estão, né, nesse momento, né, e com que setor eles estão falando, e a gente faz
uma breve explicação da universidade, né, que muitas vezes esse conhecimento de como a UF é grande, quais são os municípios que tem, né, universidade, que a UF está presente, então isso é muito importante, até para eles conhecerem. O segundo momento, eles se apresentam brevemente sobre o cargo, o que esperam, e após a apresentação, a gente propõe algumas atividades de reflexão com eles, né? O que eles esperam do serviço público, quais são as expectativas que eles têm com relação à universidade. E, no terceiro momento, a gente reforça algumas orientações que, principalmente relacionadas a prazo, coisas para eles, de fato, se atentarem nesse momento de ingresso na universidade. E, a todo momento, a gente também tem como premissa ser uma referência para eles. Então, a gente sempre está falando que essa atividade faz parte do programa de estágio probatório, até para eles saberem que serão acompanhados durante esse período. Nos últimos grupos, né, a gente geralmente, sempre que tem uma convocação, a gente realiza os grupos de convocação, tem esse momento, então nós tivemos, em média, em 2024, quase 20 grupos, e agora em 2025 a gente também teve 2 grupos. E aí, desde que a gente começou os grupos presenciais, né, a gente tem 2023, 24 e 25. E aí a gente pegou as últimas avaliações que foram dos grupos que a gente realizou em 2025. 84% consideraram o encontro ótimo, 15% consideraram bom e nenhum participante considerou o encontro ruim. E aí uma das coisas que a gente sempre fala é que após o encontro a gente envia por e-mail para eles a avaliação do encontro, para eles dizerem o que acharam, e a gente também envia um link com aquelas informações que, nesse momento, são primordiais para eles saberem, né, na universidade. A que setor eles recorrem, o que eles precisam ter nesse momento em mente. Então, a gente faz um pequeno conjunto de siglas para eles se localizarem. E aí, uma das coisas que a gente pergunta na avaliação também, quais são os temas que eles gostariam, né, que a gente conversasse, que tivesse encontros, né, durante o estágio. E são esses temas que a gente se baseia para promover os encontros de estágio probatório. Então, os temas que surgiram nessa avaliação foi capacitação, a carreira, relações interpessoais, legislação e direitos, documentação entre a nomeação e a posse, então essa documentação é uma coisa que eles também têm muitas dúvidas, e os setores de lotação, né, onde eles vão ser lotados na universidade. Com base nos sistemas que eles responderam, a gente, no caso, já organizou um encontro de estágio probatório esse ano, que teve a participação da EGGP, que a gente fez em agosto, principalmente para tirar dúvidas sobre as mudanças que aconteceram na carreira, e a gente tem a previsão de um encontro de estágio probatório, que vai ser o último esse ano, né, que vai ser agora no final de novembro, que vai ser com a avaliação de desempenho, que também surgem muitas dúvidas, principalmente por conta das legislações pós-greve. A nossa percepção sobre os grupos, né, serem presenciais é que eles, de fato, se constituem como um espaço importante para os servidores nesse período de chegada à universidade. Porque algumas etapas acabam sendo online. Então, o encontro, né, que é da convocação, quando eles são chamados, né, são homologados e são convocados, esse é um espaço que é online. A posse, claro, eles precisam vir presencialmente, exame médico também, mas esse é o momento que a gente faz presencialmente com eles, que é onde, às vezes, todas aquelas dúvidas que ficaram da convocação, que é um encontro muito longo, muitas pessoas falando, então eles sempre têm esse momento com a gente como uma referência para tirar essas dúvidas. Então, acaba que esse espaço presencial reforça essa importância desse primeiro contato da equipe com os candidatos. Então, nesse momento, né, eles não tomaram posse, mas eles, depois, né, que entram em exercício e, de fato, se tornam servidores, eles ficam com essa referência. Então, a gente, às vezes, recebe e-mail com algumas dúvidas, ou quando a gente manda e-mail para eles durante o estágio, eles nos respondem, porque acaba que a gente, por estar presencialmente, a gente vira um rosto de fácil reconhecimento. Então, não é um setor dentro da UF que está mandando um e-mail perguntando como eles estão no estágio probatório. Eles têm essa referência de terem participado do grupo. E a gente também, quando a gente faz uma atividade com eles, a gente também lembra, né, de como eles estavam no grupo. Então, a gente acredita que esse momento presencial, ele ajuda, fortalece os vínculos deles com a equipe para que a gente possa acompanhá-los durante o estágio probatório. E contribui para esse sentimento de pertencimento à instituição.
E esse acolhimento, muitas vezes eles trazem também, às vezes, quem já é servidor de outro órgão e fez concurso para a UF ou para um outro cargo, eles geralmente trazem isso, né, dessa diferença de ter esse acolhimento, esse espaço para que eles possam falar, de ter um programa de acompanhamento ao servidor em estágio probatório. A gente tem alguns desafios com o programa, claro, mas esse momento do grupo de convocação, desde que a gente começou a fazer, ele tem rendido, de fato, muitos frutos para a equipe. Esse aqui é o nosso e-mail da equipe, no caso, né? É SPSF, porque muito antigamente a gente era uma seção, né? Mas nós somos a equipe de prevenção sociofuncional, então esse é o nosso e-mail de contato. E caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram saber mais sobre os programas, esse é um programa que a gente tem, né? Que acompanha o servidor em estágio probatório, mas a gente tem outros programas na equipe, né? A gente tem o programa de movimentação, que é para o servidor que está pedindo remoção. A gente também tem o programa sociofuncional, que é para o servidor já estável, mas que quer algum atendimento, quer falar de uma coisa mais específica sobre o seu trabalho, também pode entrar em contato com a gente. A gente tem o programa de absenteísmo, que são os casos de ausência no trabalho, que se fez por alguma questão, ou com você, ou com algum colega seu de trabalho, você também pode procurar a gente, que a gente atende. Todo servidor técnico administrativo da universidade é atendido pela nossa equipe. Especificamente, hoje, a gente está conversando sobre o programa de acompanhamento ao servidor em estágio probatório, dos grupos que a gente realiza, mas também é um espaço para vocês conhecerem a equipe, saberem, né, que a gente está ali no primeiro andar. A nossa sala fica no primeiro andar do prédio da reitoria, lá no corredor da CPTA, então, quem quiser visitar a gente, seja estável, seja servidor recém-concursado, a gente fica ali. E aproveito para divulgar também que a gente, segunda-feira, vai abrir inscrição para o encontro de servidores em estágio probatório, que também, junto com o grupo, é uma das atividades do programa. Então, quem tiver em estágio probatório pode se inscrever a partir de segunda-feira, que esse encontro agora de novembro vai ser sobre avaliação de desempenho. Então, queria agradecer e dizer que eu estou à disposição, caso vocês tenham alguma dúvida, ou queiram, no caso, esclarecer ou que eu explique um pouco mais, a gente está aí no debate. Obrigada, Fernanda. Obrigada a você, Tatiana. Ótima apresentação. Na hora do debate, a gente conversa mais, então. Vou chamar o Diego. Diego, você está preparado aí para apresentar já? Você está sem áudio, Diego. Estou sim. Perfeito, Leandro. Obrigado pela... Boa tarde agora, sim, finalmente. Prazer aqui estar falando com vocês. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vou pedir para substituir a sua... Posso substituir, né? Pode. Vou colocar a janela aqui. Deixa eu ver como está. Caso você não consiga, foi. Acho que foi. A hora que você quiser começar, eu te aviso do tempo, caso você não precise do relógio, tá bom? Tá, 15 minutinhos. Vamos lá então, né? Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Diego Atos Gomes de Souza. Eu sou servidor administrador na STI. O meu trabalho foi sobre o orçamento participativo universitário, estudo na Universidade Federal Fluminense. Teve orientação do professor Carlos Kramer e do professor Júlio Andrade Abreu. Esse é o meu roteiro da apresentação, uma pequena introdução, referencial, metodologia, resultados da discussão e considerações finais. Bem, o meu trabalho, eu falo sobre uma institucionalidade participativa, que é o orçamento participativo. Então, não tem como falar de orçamento participativo sem falar do orçamento público, né? O orçamento público ele é um instrumento de gestão, ele também serve para alocação de recursos e, certamente, o orçamento tem impacto nas políticas públicas. E qual é a relação que tem o orçamento com a nossa administração pública e com a governança? A administração pública e a governança, o orçamento é um elemento essencial porque nós precisamos de transparência. O orçamento participativo, ele melhora a transparência, é um incentivo à democracia e tem uma melhora também em relação ao controle social. Então, é preciso que a administração pública
tem a governança como parceira e é imprescindível a participação social das pessoas. Então, por que escolher o orçamento participativo nas universidades? Porque o orçamento participativo ele é uma forma ele tem relevância, ele pode ter uma relevância muito grande nas instituições de ensino, é necessário o engajamento da comunidade. E por que a UF, né? Eu escolhi esse tema porque eu sou servidor da UF, também fui aluno da UF, sou aluno da UF, então foi por essa razão eu escolhi fazer esse estudo na universidade. Então, a UF, para contextualizar, em 2023, ela implementou um orçamento participativo. Então, diante desse contexto, eu cheguei ao problema da minha pesquisa, que foi: que conjunto de ações podem ser capazes de aumentar o engajamento de atores no orçamento participativo na Universidade Federal Fluminense? Então, o objetivo geral da minha dissertação foi investigar e propor um conjunto de ações para aumentar o engajamento de atores, docentes, discentes, servidores, e aprimorar o processo de orçamento participativo na UF. Teve como objetivos específicos um diagnóstico sobre a participação toda da comunidade universitária da UF quanto ao orçamento, identificando desafios e limitações, analisar a percepção de atores sobre o OP em relação à mobilização, participação, elaboração e impacto dos projetos que foram submetidos, bem como a receptividade e desafios dessa implementação, analisar o conhecimento existente sobre práticas de orçamento participativo em outras universidades federais e propor ações para aumentar a participação da comunidade da UF na definição do seu orçamento. A justificativa do meu trabalho tem um foco inédito, porque até então não se teve notícia de um outro estudo sobre o orçamento participativo na universidade. Uma experiência nova e pouco explorada ainda. As contribuições para a UF é esperado uma melhoria na gestão orçamentária e na governança, o aumento da transparência da democratização, identificação de melhores práticas e oportunidades de melhoria, expansão desse conhecimento e estímulo à participação cidadã e formação de lideranças na universidade. O impacto acadêmico incentiva a nossa pesquisa sobre o tema, expansão do conhecimento do OP em universidades, porque o OP não é restrito somente a outros entes, e a relevância social também é melhor na gestão da universidade e no engajamento. Potencial para fortalecimento da democracia universitária e a formação de lideranças, como eu já citei anteriormente. Então, o orçamento, né? O orçamento ele é um instrumento que autoriza o recebimento de gastos e de recursos para a realização de políticas públicas de governo. Então, no meu trabalho, eu abordei um pouco desses tópicos: origem, definição, a evolução histórica no Brasil, princípios orçamentários. Então, fiz uma breve passada sobre isso. O outro ponto referencial foi o financiamento do ensino superior. Como que as universidades são financiadas, né, basicamente, né? Então, o MEC, a União, depois que tem o orçamento, destina parte desse recurso para o MEC. E aí o MEC ele precisa fazer essa distribuição proporcional entre as universidades. Então, parte desse orçamento do MEC é destinado às universidades. E aí, que basicamente recebe recursos da União e tudo mais. Eu estou até antecipando aqui, né? Que é o próximo slide, né? Ele faz isso através de uma matriz de custeio e capital, uma distribuição proporcional dos recursos entre as universidades. Então, verifica lá o tanto de alunos, o tanto de cursos, o tanto de professores, a produção acadêmica, entre outras questões, e aí, mediante isso, é feita uma distribuição proporcional dos recursos nas universidades. As universidades, elas têm, basicamente, como forma de recurso, o orçamento da União, propriamente dito, né? E tem limitações, né? De recursos financeiros, pessoal, infraestrutura. Nós vivenciamos isso na universidade, sabemos como são complexos os desafios da universidade. Eu falei sobre participação também. A participação, eu falo sobre o conceito de democracia e participação, porque a democracia é o poder emanado do povo, mas essa democracia, ela pode ser direta e participativa, quando as pessoas se engajam diretamente, ou ela pode ser representativa. No meu trabalho, eu abordo um pouco a crítica ao modelo representativo, porque tem pessoas que nos representam, mas necessariamente não são pessoas que têm uma legitimidade, ou seja, elas têm legitimidade no sentido de estão ali para nos representar, mas se há um distanciamento entre o que a sociedade quer
e aquilo que é efetivamente feito, há uma sensação de distanciamento que precisa ser diminuída. Então, o modelo participativo, ele foca na inclusão direta na tomada de decisões e é uma combinação entre representação e participação. Então, a participação cidadã, ela, à medida que as pessoas participam, necessariamente há uma melhora na representação e na transparência, porque as pessoas vão estar mais conscientes, há o desenvolvimento de atitudes cívicas e a redistribuição do poder. Então, as pessoas às vezes pensam que precisa conhecer demais para participar, que não tem conhecimento. Não, o próprio ato de participar já faz com que as pessoas comecem a ter contatos com conhecimento e assim vai melhorando as coisas, né? Então, o mecanismo de participação, as pessoas podem participar mediante as institucionalidades participativas, conselho de gestores, conferências, audiências públicas ou orçamento participativo. Temos alguns desafios nessa participação, que é a própria diversidade de participantes, a própria qualidade da deliberação, que às vezes é uma mera consulta ou uma deliberação meio fraca. Então, quem participa, de que forma participa, como participa, também tem essas questões. E nós precisamos, à medida que as pessoas participam, isso impacta na melhoria das organizações, porque as organizações precisam do alcance de metas coletivas. Então, no meu trabalho, eu abordei um pouquinho também sobre a questão das escalas de participação, de Conner e de Einstein, que ele fala sobre os tipos de participação, porque às vezes a participação pode ser uma mera manipulação, ela pode ser uma mera consulta, ela pode ser alguma migalhinha ali de informação, ou ela pode ser uma participação de fato, no qual as pessoas se engajam e têm melhores condições. Também trouxe a questão da gestão social, que a gestão social é um modelo que prioriza a participação e a emancipação das pessoas, ou seja, não é as pessoas participarem por participar, mas ter uma participação que leve a uma melhora da cidadania das pessoas. Então, o orçamento participativo tem esse enfoque de gestão social, que tem alguns princípios, como inclusão, pluralismo, transparência. Ela recebe algumas críticas, né? Por exemplo, tem um autor que fala que as pessoas deveriam ter melhor conhecimento para participar, mas também tem outros autores que dizem que o ato de participar já ajuda muito. Também eu falei no meu trabalho sobre a administração pública societal versus gerencial. A administração societal ela foca mais na participação popular, no caso aqui da universidade, dos alunos, de todas as pessoas. É uma forma de cogestão, não é somente a administração superior que vai tomar as decisões, e tem uma dimensão sociopolítica, então tem uma diferenciação entre a administração gerencial e societal. O orçamento participativo, então, o que é de fato? É um instrumento de descentralização do poder através da participação popular na tomada de decisão sobre orçamento. Então, ela é uma combinação de representação com participação direta das pessoas. Tá? O caso paradigma foi o caso de Porto Alegre, que em 1988 a Prefeitura de Porto Alegre implementou o orçamento participativo, que teve como efeito a redistribuição de recursos, a transparência, o empoderamento das pessoas mais pobres. Então, ele foi se espalhando pelo Brasil e pelo mundo, né? E assim foi. Então, tem alguns fatores de sucesso do OP, que é a vontade política, o desenho institucional, ou seja, a forma como são organizadas essa participação na instituição, e o associativismo. Então, quanto mais forte for a sociedade, quanto mais a reunião desses três elementos, maiores os fatores de sucesso. Tem alguns modelos de OP que eu trouxe, ele pode ser presencial, pode ser online, pode ser híbrido, então aí na tela tem as vantagens e as desvantagens. Só que hoje, o melhor modelo, ao meu ver, pela pesquisa que eu fiz, é o modelo híbrido, que ele combina o benefício dos dois, e também pela complexidade logística. No orçamento da UF, por exemplo, teve eventos que foram online, mas de repente poderia ter feito eventos presenciais também, de repente nos campos, em conjunto com o virtual. Tem alguns desafios para a sustentabilidade do OP, que são as vulnerabilidades, são mudanças políticas, porque mais na frente eu vou falar aqui, né, não tem uma legislação protetora ao OP, não tem uma obrigação legal de ter o OP, como, por exemplo, os conselhos gestores têm. E também tem alguns desafios relacionados às crises econômicas e recursos limitados. Trouxe aqui alguns ganhos e algumas dificuldades.
Então, alguns pontos positivos: mais voz para a população universitária, um senso de pertencimento maior, ensino de cidadania, foco no bem comum. E tem alguns pontos negativos também, que, às vezes a própria pouca organização, a própria falta de recurso, às vezes tem projetos que demoram, às vezes a pessoa não consegue compreender muito bem como pode ser feito. Bom, e para fechar, eu falo aqui sobre o orçamento participativo nas universidades, que o trabalho teve o objetivo de explorar a aplicação do OP nas universidades federais brasileiras, em especial na UF. Então, o que é o OP nas universidades? É uma gestão participativa do orçamento que envolve a comunidade acadêmica na tomada de decisão. No meu trabalho, eu trouxe uma pesquisa sobre orçamento participativo no ensino superior, então eu encontrei algumas dissertações sobre orçamento participativo focadas em universidades, então eu trouxe aqui alguns autores. Trouxe alguns artigos também que falam sobre esse tema, não foram muitos artigos, a produção acadêmica em relação a esse tema ainda não é tão vasta, mas tem coisas sendo produzidas, tem trabalhos sendo produzidos. Nesse slide eu trouxe algumas contribuições que esses autores trouxeram, e a instituição, por exemplo, teve um autor, por exemplo, Ferreira, que ele mostra as etapas de como pode ser feito uma OP na universidade, Marx, que trouxe etapas de diagnóstico, execução, consultas online, modelos comparativos, por exemplo, Moraes, da UFRJ, que trouxe uma matriz de indicadores acadêmicos mais questionários eletrônicos. Então, também tem uma diferença de OPs de alta intensidade e de baixa intensidade. No OP de baixa intensidade, a participação é restrita a alguns grupos. Ou seja, por exemplo, na UFRJ, somente docentes e servidores votam. Alunos já não votam. Então, é um exemplo, por exemplo. Então, pode ser meras consultas ou deliberações apenas parciais. Já o OP de alta intensidade, a participação já é mais ampla, então envolve toda a comunidade acadêmica, então todos podem votar, todos os docentes e ciências técnicos, e há uma deliberação coletiva em todas as fases, né? Então todos podem estar, desde o processo de elaboração até a de votação mesmo. Então, no meu trabalho, eu trouxe um panorama atual da implementação da OP no Brasil. Então, tem universidades federais que já adotaram ou adotam o OP, que apenas são 6 universidades do Brasil que adotam. Tem universidades que já realizaram um evento ali, apenas 2. Tem universidades que não adotam, mas que estão em estudos para fazer, porque eu fiz pedido de lei via acesso à informação para as universidades, com algumas perguntas, indicando se tem pretensão de adotar, se adota, onde que acha, mas a grande maioria ainda não adota. Então, temos algumas universidades que adotaram, por exemplo, a UFRJ, que tem um OP desde 2005, que é um modelo que cada ano vai se aprimorando. A Universidade Federal do Cariri, no Ceará, que tem uma regulamentação do OP, inclusive, e tem votações de propostas. A Universidade Federal de Campina Grande, que adotou recentemente também. A Universidade Federal de Pelotas, que implementou o OP com eixos temáticos e votação eletrônica. Então, eles pegam lá o PDI da universidade e as pessoas têm que fazer propostas baseadas em eixos temáticos. A UNIL, a Universidade Latino-Americana, que também tem um processo com múltiplas etapas, audiências públicas e tudo mais. E a UF também, que implementou em 2023. A metodologia do meu trabalho foi uma abordagem qualitativa, né, focada nas percepções e interações, natureza exploratória e descritiva. Oi, Diego. Você está finalizando? Está acabando. Sim, pode finalizar aí, um minutinho. Sim, estou finalizando. Então, temos as coletas de dados aí, conforme foi mostrado, passar tão rápido, né? Então, bibliográfico, documental, telematizado, entrevistas. Então, vamos lá. O tratamento de dados foi feito com análise temática, que é um modelo que você faz a familiarização com os dados. Então, a partir de códigos, de percepção de fase, você vai juntando para criar temas. Então, os temas, temos subtemas que foram desembocar em temas. Pode passar aqui, aí tem os protocolos da pesquisa. Então, o OP, ele teve um novo eixo aqui, porque geralmente somente o orçamento era dividido decidido pelo fórum de diretores. Então, agora foi uma forma de inserir a comunidade também.
passar aqui rapidinho. Então, os mecanismos de participação atuais são os conselhos superiores da UF, teve a livre ordenação, o próprio orçamento participativo agora e canais de comunicação, como Comunicar UF, audiência, por exemplo. Alguns desafios desse trabalho encontrados foram as restrições orçamentárias, nós vivenciamos corte com financiamento, dificuldades de planejamento, a própria falta de conhecimento e de interesse da comunidade acadêmica foi um fator, e um baixo engajamento. Teve problemas de feedback e houve projetos que teve desalinhamento com o PDI da universidade. Os professores destacaram pontos positivos, reconhecendo a importância da OP, e tem algumas críticas relacionadas à complexidade do processo. Os discentes e técnicos, os discentes têm dificuldade em propor projetos, notando na pesquisa isso, e os técnicos, às vezes, sentem uma sensação de desvalorização, porque acham que os professores, às vezes, têm mais moral, vamos dizer assim. O conhecimento de OP em outras universidades, há ainda um certo desconhecimento, há muitas confusões de conceitos ainda, mas tem modelos de sucesso também, então, e há momentos de pesquisa e intercâmbio para troca de informações. Então, algumas propostas que foram encontradas: melhorar a comunicação, usar mais redes sociais, criar uma página dedicada ao OP, de repente a criação de um aplicativo, ter mais vídeos explicativos, infográficos, oferecer oficinas e cursos, mentorias e rodas de conversas e encontros, também ajuda bastante. Institucionalizar o OP na UF, criar uma normativa e criar um comitê permanente para monitorar o OP. Então, para fechar rapidamente, a OP na UF foi um avanço na gestão participativa, mas enfrenta desafios ainda. A cultura de participação na universidade ainda é frágil, mas boas práticas ainda podem ser adaptadas para melhorar o modelo da OP na UF. O OP é um avanço, mas precisa de ajustes ainda. Então, capacitação contínua, melhora nos canais de comunicação, eventos e comitê, que eu já falei, né? Então, foi um trabalho que teve um foco específico na UF. Ele é limitado pela análise da única edição e o possível viés do pesquisador. Então, aqui eu trago as sugestões de pesquisas futuras e trago esses pontos positivos e as referências. Muito obrigado pela atenção. Desculpa ter passado um pouquinho. Obrigada, Diego. Tema de suma importância para todos nós. Queria chamar o Leandro. Tá pronto, Leandro? Oi, Fernanda, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Tudo certo? Bom dia a todos e bom dia, olha. Boa tarde a todas e todos. A gente vai no automático, né? Eu também preparei aqui, vamos ver se eu consigo transmitir aqui, que está chovendo bastante aqui em São Gonçalo. Estamos ouvindo você muito bem. Beleza. Perguntando se eu posso apresentar. Pode. Você também está apresentando, né? Deve ser por isso. Não tem problema, não. Pode. Tá bom, maravilha. Aqui. Se não conseguir. O Meet deu um conflitinho aqui, mas eu acho que vai. Se não conseguir, me avisa. Acho que Beleza. foi. Acho que foi. Maravilha. Quando quiser começar. Maravilha, Então. Vamos começar então. Bom, pessoal, boa tarde mais uma vez, todos e todas. Eu sou o Leandro, administrador da UF, atualmente trabalhando na divisão de patrimônio imóvel, né, da universidade. Na verdade, a nossa proposta hoje é falar sobre esse quarto CCN da UF, né, de 2025, falar sobre o ciclo de palestras em atualização patrimonial na UF, que a nossa coordenação realizou no primeiro semestre de 2025. Esse trabalho foi realizado, né, pela Lidiane, engenheira aqui na UF, nossa coordenadora de administração patrimonial, do Rafael, meu colega na divisão de patrimônio imóvel, e eu. Na verdade, esse trabalho de atualização patrimonial na UF, ele engloba uma longa iniciativa que a gente está tendo durante todo o ano de 2025 na área de administração patrimonial, mas nós vamos nos manter só nessa atividade do ciclo de palestras, que foi promovido pelo setor de patrimônio, né, com a parceria do Departamento de Contabilidade e Finanças, da Pró-Reitoria de Planejamento, com o apoio da EGGP, PROGEP,
também foi uma capacitação, né, um ciclo de palestras, uma capacitação oferecida pela universidade institucionalizada, né, com foco na gestão patrimonial da universidade. Só para a gente contextualizar um pouquinho, né, a nossa área, assim, muito rapidamente, a área de patrimônio, a coordenação de administração patrimonial, ela foi ligada à Superintendência de Arquitetura e Patrimônio, né, e início do ano passado ela teve essa migração para o Departamento de Contabilidade e Finanças, né, que é ligado à Proplan. Então, um pequeno organograma só para a gente entender. E a coordenação ela é dividida em duas áreas, a área de patrimônio móvel e a que cuida dos bens da universidade, né, a DPM, que a gente fala, e a área de patrimônio imóvel, né, que são os imóveis da universidade. Só a título de conhecimento, a gente está falando em torno de 80 imóveis espalhados pela UF Niterói e fora de Niterói. Mas o nosso foco, nesse primeiro momento, do ciclo de palestras, foi com os bens móveis, certo? Bens permanentes. E aqui, só para a gente ter uma visão, né, um trabalho, hoje a gente está trazendo esse trabalho que foi eu, Rafael e a Lidiane que preparamos, mas o ciclo de palestras ele foi elaborado e conduzido por todos os colegas da CAP, né, em torno de 17 colegas, aí está bem pequenininho aí, só para a gente ter uma ideia, né, vários colegas participaram dessas palestras, inclusive ministrando as palestras e tal. Foi um trabalho de toda uma coordenação. Foi um trabalho, esse trabalho de gestão patrimonial é um trabalho complexo, considerado até chato muitas das vezes, porque muitas vezes ele é braçal, certo? Mas de grandes desafios, mas existe toda uma questão legal de exigências, né, dos órgãos de controle, TCU, CGU, sobre os órgãos públicos em geral, não só da universidade. Então, essa capacitação dos servidores, né, dos agentes, é uma estratégia, né, indispensável para garantir o cumprimento da legislação vigente. A gente costuma dizer que eu não acordei de manhã e tive essa ideia de fazer essa vistoria, não, é porque a gente, como órgão público federal, cumprimos as exigências e precisamos fazer isso, e trazer essa informação atualizada, além de ser uma exigência legal, é muito importante, considerando que eu costumo brincar que a UF é uma cidade, né? A gente tem mais orçamento, pegando o gancho do colega anterior, a gente tem mais orçamento que muita cidade do estado do Rio de Janeiro. E aí, qual foi o objetivo, né, desse ciclo de palestras? Atualizar os servidores sobre normas, procedimentos e boas práticas em gestão patrimonial, esclarecer dúvidas recorrentes relacionadas a tombamentos, movimentação, desfazimento de bens e inventário, promover o diálogo entre ações técnicas, agentes patrimoniais, servidores envolvidos de direção da unidade, estimular a adoção de práticas inovadoras para a melhoria dos processos de controle patrimonial, fortalecer a cultura institucional de cuidado e responsabilidade com o patrimônio público e disponibilizar o material de consulta, né, atualizado para todos os servidores. Nós fizemos um ciclo de palestras, né, teve um cronograma de 11 encontros, e aí eu trouxe só um resuminho, né, tratando os diversos assuntos que a gente tem dentro da coordenação. Entrada de bens na universidade através das agências de fomento, FAPERJ, CNPq, FINEP, CAPES, doações, retirada de inservíveis, transferência interna, extravio de bens, e aquilo que eu acho que todo mundo conhece um pouquinho, que é o inventário de bens dentro da universidade. Falamos também sobre bens imóveis nesse ciclo de palestras. Então, foi um ciclo de palestras que a gente resolveu falar de todos os assuntos, né, da coordenação de administração patrimonial, de modo a trazer aquela visão geral para todo mundo, né, para todos os servidores antigos e também para os servidores novos que costumam entrar com uma certa frequência dentro da universidade. Então, foi mais ou menos essa metodologia, né, 11 encontros remotos, e o foco eram aqueles interessados, aquelas pessoas interessadas. Por exemplo, FAPERJ tinha muitos pesquisadores, CNPq, então o foco foi mudando conforme a necessidade de conhecimento sobre o tema. Foi um evento de 40 horas, né, considerando a participação integral de todos os encontros, voltados para os agentes patrimoniais, pesquisadores responsáveis, né, diretores, alguns diretores participaram, responsáveis por laboratórios de pesquisa, né, e unidades administrativas e acadêmicas aqui da universidade. Lembrando que, mais uma vez, foi um evento, uma formação, né, oferecida oficialmente pela instituição, pela GGP, pela Progep.
E aqui só uma visão geral aqui de alguns dados, né, que eu trago, né? Nós tivemos aí em torno de 75 participantes nesse primeiro momento, dividido entre vários encontros que aconteceram, né? É interessante chamar a atenção nesse pico aqui, que é o assunto de inventário. O inventário dentro da universidade ainda é uma coisa que chama muita atenção, dá muito trabalho, muita responsabilidade, e a gente está sempre aprendendo. A metodologia adotada incluiu a construção de um manual, né, de perguntas e respostas, que a gente chama de FAQ, que foram surgindo durante todo o período, né, além dos slides e vídeos que foram utilizados no Classroom, e a gente colocou à disposição, né, tem aqui, deixei o linkzinho, depois esse material com certeza vai ficar disponível, para acesso desse material, para efeito de consulta. Eu já cheguei a responder perguntas com o próprio material, que aí facilita, a gente já pega e já manda o material, né, além do FAQ, né, do manual que a gente criou com todo esse conhecimento que foi gerado durante o ciclo de palestras. A iniciativa foi bem recebida, 75 servidores e estudantes para participar das palestras, especialmente os agentes patrimoniais, que são as pessoas mais envolvidas com patrimônio nas diversas unidades da UF, mas a gente também teve a participação, como eu falei, de diretores, de servidores de modo geral, pesquisadores e até alguns estudantes sobre essa temática dentro da universidade. Aí aqui também trazendo um perfil assim, muito rápido, né, dos interessados, os agentes patrimoniais foi o grosso, né, mas tivemos participação de outros públicos, né, podemos dizer assim. Durante os encontros, observou-se um grande interesse dos participantes em esclarecer dúvidas práticas, né, o que possibilitou a identificação de gargalos, alteração de fluxos de trabalho e um diagnóstico institucional, né, que pode subsidiar futuras melhorias nos processos. Com base nisso, eu acho que eu falo no próximo slide, a gente desenvolveu um segundo curso, né, que inclusive acabou essa semana, mais voltado para os agentes patrimoniais e para as comissões de inventário, e nesse momento também a gente identificou uns 2 ou 3 fluxos que estavam meio perdidos, a gente está fazendo já as devidas revisões, então o trabalho que a gente iniciou, né, com esse ciclo de palestras, ele já está nos levando para outros trabalhos dentro da nossa área de patrimônio. E aqui a gente tratou um pouco sobre dificuldades, né, e mais uma vez eu chamo a atenção para o inventário dentro da universidade, né, e o desfazimento de bens, que é uma coisa também que eu acho que toda unidade da UF tem sempre aquela cadeirinha e aquela mesinha ali com problema e aquele computador. Então, são sempre dificuldades relatadas, com muita frequência em todos os encontros que a gente fazia e fez agora, inclusive, no segundo curso, que não vem ao caso nesse momento, né? E trazendo quase uma conclusão aqui, a atividade funcionou como um espaço de compartilhamento de experiências entre as unidades, permitindo o reconhecimento de boas práticas, né, que poderão ser replicadas em outras áreas, né? A ação fortaleceu o vínculo da DPM, da Divisão de Patrimônio Imóvel, com os usuários finais, promovendo maior alinhamento e engajamento na execução das rotinas patrimoniais. A gente nem escreveu aqui, mas a gente tem um grupo de WhatsApp que trata sobre isso. O grupo aumentou consideravelmente de pessoas interessadas no tema e que tratam isso nas unidades. E os participantes recomendaram a implementação do novo curso de formação, né, e atualização, que eu já até antecipei, destinado aos agentes patrimoniais da universidade, o qual está sendo ofertado no segundo semestre. Quando a gente escreveu, ainda estava sendo ofertado, ele encerrou semana passada. Na verdade, isso surgiu dos próprios servidores nesse momento do ciclo de palestras, e a gente criou o curso que nem estava previsto, mas a gente acabou criando o curso de agentes patrimoniais e comissões de patrimônio das unidades. Então, o ciclo de palestras ele configurou-se como uma prática inovadora, né, no âmbito da gestão patrimonial universitária, ao integrar a capacitação técnica, fortalecimento de comunicação institucional e valorização dos servidores envolvidos na administração dos bens públicos. A experiência demonstrou que a formação continuada é um elemento essencial para garantir eficiência, conformidade normativa e qualidade nos processos de controle patrimonial. Os processos vão mudando, a gente muda rotinas, né, precisa fazer as devidas atualizações, e a gente tem notado que isso é de fundamental importância, sobretudo nessa parte de patrimônio dentro da universidade, que tudo que a gente faz de patrimônio acaba refletindo no aspecto contábil, né, e financeiro, orçamentário dentro da universidade, então é de grande importância. E caminhando aqui para o final, né,
A defesa do patrimônio público é um dever constitucional, expressão do princípio da moralidade administrativa, né? Tá na Constituição Federal, essencial para garantir a boa governança e o interesse coletivo, e preservar o patrimônio público é zelar pela continuidade das políticas públicas e pelo fortalecimento do Estado democrático de direito. Ou seja, a gente sabe que dá trabalho, a gente sabe que às vezes é muito sujo, mas precisa ser feito, né? Ninguém gosta de ficar revirando aquelas coisas muitas vezes antigas dentro da universidade. A universidade é uma jovem senhora de 65 anos, então a gente tem coisa de década de 60, década de 70, a gente usa isso, né? Enfim, mas é de extrema necessidade, além de ser extremamente legal. Os meus colegas Lidiane e Rafael estão aqui na sala. Se eles quiserem complementar alguma coisa que eu esqueci, a gente tem 2 minutos e 50 ainda, mas eu acho que é só isso da minha parte. Muito obrigada, Leandro. Já parei de compartilhar aqui. Obrigado, gente. Obrigada a você. Tema fundamental no nosso dia a dia, né? É isso. Eu queria chamar o Christian, caso ele já esteja preparado. Preparado é uma palavra muito forte, né? Mas eu estou aqui, vou compartilhar aqui minha tela com vocês, tá? Enquanto isso, boa tarde, Fernanda, boa tarde, João Carlos, né, da organização. Boa tarde, os colegas aqui estão aí. Deixa eu ver se a telinha vai. Tá. Vocês estão enxergando bem, me ouvindo bem? Perfeito, tá perfeito, Christian. Tá certo, então. Então vamos iniciar. O meu trabalho que eu vim apresentar aqui é um relato de experiência, primeiro deixa eu me apresentar, né, gente, desculpa. Meu nome é Christian, tá? Eu sou assistente em administração na Escola de Engenharia de Volta Redonda, trabalho na secretaria, e atualmente estou cursando o mestrado de Engenharia de Produção no PPGEP, na própria Escola de Engenharia, no programa de pós-graduação em Engenharia de Produção. O relato que eu vou fazer é de uma disciplina que realmente, assim, ela foi muito, muito positiva para mim, agregou muito, vamos dizer, a minha caixinha de ferramentas dentro do trabalho, que foi a disciplina de gestão de riscos, que foi ministrada pelo professor Henrique Martins Rocha, que o cara é um craque, assim, porque ele passa em um período só teoria e consegue fazer exercícios práticos das ferramentas todas de gestão de risco da ISO 31100. Como ele faz isso, não se entende, não me perguntem, que eu não sei realmente como ele consegue organizar para fazer. Então, ele foi apresentando técnicas como FIMEA, ELF, prospecção de cenários, FIMECA, árvore de falhas, e tudo isso tinha alguma dinâmica muito bem estruturada para a gente entender onde aplica cada ferramenta. E o produto dessa disciplina foi um artigo científico que eu e ele escrevemos, né? Eu gostaria de ter submetido esse trabalho para cá, mas a gente já tinha submetido para um periódico e, por causa disso, a gente assina um termo de exclusividade, então a gente não pode mandar para publicação em outros lugares. Quando ele for rejeitado daqui a 8 meses, aí eu coloco no próximo, né, para poder apresentar isso. Então, enquanto isso, eu vou apresentar porque eu acho que foi o de mais interessante, né? As ferramentas assim que me chamaram muita atenção dentro do que ele mandou foi a ferramenta de prospecção de cenários, e eu fui fazer uma análise Pestel transversal para fazer, né, para conseguir trazer algum resultado prático no meu jardim, aquela microambição do técnico de administrativo de não tentar grandes realizações, e sim melhorar só um pouquinho de cada vez, né, o trabalho que a gente tem. Então, deixa eu passar aqui. Parou de passar. Tá. Agora passou. Beleza. Vocês estão enxergando? Passando para vocês, né? Aí o título do artigo é Preciso Imaginar Sísifo Feliz, que é do livro do Albert Camus, né? Que é aquele rei que é penalizado em empurrar uma pedra até o topo da montanha só para ver a pedra descer de novo, e ele tem que fazer isso até a eternidade, né? Que é uma abordagem de prospecção de cenários em cima de arquétipos para fazer a análise de risco de um processo de unificação do núcleo de administradores lá da Escola de Engenharia. Em relação ao contexto, até a SGDEP está apresentando a experiência dela numa outra sala aqui,
eles fizeram aproximadamente uns 3 anos atrás uma iniciativa de unificar os 5 departamentos. E para isso tem que mover com muita cultura, muita política, tem que unificar processos, porque cada departamento fazia de uma forma diferente, né? E aí eles conseguiram implementar uma decisão que foi bottom-up, né? Foram os próprios servidores que tomaram a iniciativa de organizar o trabalho dessas formas, para não ficar proprietário o trabalho e cada departamento fazer um trabalho que é exatamente o mesmo, mas cada um de forma diferente. A direção, vendo esse tipo de resultado, ele apoiou que os outros setores voluntariamente pudessem também estruturar o trabalho da mesma forma. Aí o núcleo de administradores, assim, o Diego que está aqui, eu não tive o prazer de trabalhar diretamente com ele, mas a reputação dele eu conheço, que ele trabalhou um tempo lá na escola de engenharia, ele vai enxergar cada um dos administradores do núcleo aqui enquanto eu estiver fazendo a apresentação. Aí, quando o núcleo de administradores se propôs a embarcar nessa, abriu-se uma lacuna, porque já que eles iam fazer, a gente poderia fazer de forma planejada e avaliando os riscos da unificação, porque não necessariamente porque funcionou em um lugar, funcionaria necessariamente em outro, com pessoas diferentes, características diferentes, natureza de trabalho diferente. Então, eu propus a eles que a gente fizesse uma prospecção de riscos da unificação antes de começar a implementação propriamente dita, né? E aí a gente tem essa questão de descobrir, de alguma forma, quais são as dinâmicas institucionais que geram riscos e o que a gente pode fazer dentro desses riscos para fortalecer as resiliências do setor e mitigar as disfunções administrativas que podem surgir. Para isso, a gente desenvolveu como objetivos compreender e representar os riscos. Para quê? Para que eles, como gestores e a direção, como chefe imediata deles, possa tomar decisões estratégicas de qualidade, reforçando a resiliência que o setor tem, que é um setor muito bom, com servidores muito preparados, e diminuir as potenciais disfunções que pudessem surgir dessa movimentação de reestruturação administrativa. Aí, para isso, a gente tem que identificar fator crítico, e aí o administrador ele migra para uma posição de especialista, né? E dentro dessa posição de especialistas, nós, juntos, vamos analisar a relação desses elementos, fazendo uma tipologia própria, você entende? Para que a gente crie uma tipologia que dê para conversar com nós todos e a gente conseguir identificar para qual ramo que está indo. E para isso a gente co-criou, e aqui eu tenho muito carinho por essa palavra, co-criar, porque geralmente essas mudanças administrativas você pega e considera, vamos dizer, os agentes públicos extremamente multifacetados, extremamente que tem uma multitude de talentos, como uma pessoa que você contratou daqui para baixo, né, do pescoço para baixo. Você não traz as experiências dela, não traz as visões de mundo dela, então essa cocriação estabelece um campo comum para os gestores, para quem está fazendo pesquisa, para a direção como tomadora de decisão, a gente entender um campo junto dentro da experiência do pessoal que de fato resolve os problemas no dia a dia da escola de engenharia, porque o núcleo de administradores, eles são 3, mas eles são a espinha dorsal administrativa da escola de engenharia. Eles resolvem, eles têm o quê? Coordenam 7 servidores, cuidam de 12 contratos de infraestrutura, com isso eles acabam intervindo em 60 terceirizados no dia a dia, né? E com essa cocriação a gente vai estabelecendo a tipologia que a gente vai trabalhar dali para frente, né? E a partir dessa cocriação a gente cocria os cenários para orientar a futura transição, desde o aspecto mais negativo até onde a gente quer chegar, que é uma técnica de prospecção que chama la prospective, que você tem intenção você não quer só planejar, você tem intenção em interferir no processo, é uma pesquisação, né? E aí, a partir disso, apoiar a institucionalização com práticas estruturadas de governança. O referencial teórico, para contextualizar os leitores, né, se é que alguém vai ler, é o planejamento de cenários, o que é, como se faz, quais são as técnicas e como se aplicar. E aí eu peguei assim para me educar, desde autores seminais até o que está sendo discutido no dia de hoje. No outro, os arquétipos organizacionais, explicar os modelos simbólicos que ajudam a interpretar, né, colocar uma lente cultural que uma vez estabelecida, a gente conseguir enxergar o fenômeno da mesma ótica para poder avaliar e destrinchar ele. Aí parte do Jung, né, que é o autor seminal, e vem até os dias de hoje sendo discutidos.
e a análise testa explicando cada um dos aspectos da análise, né, que os aspectos políticos, os aspectos econômicos, os aspectos socioculturais, os aspectos ambientais e os aspectos legais que podem influenciar no mapa de risco de um futuro próximo durante essa transição. O percurso metodológico, eu peguei e fiz entrevista com cada um deles, as entrevistas eram semi-estruturadas, ou seja, ele tinha um roteiro específico, mas havia liberdade para eles trazerem assuntos da experiência deles, justamente para não limitar no foco da pesquisa que eu estava desenvolvendo. E a partir disso, a gente construiu cenários, que são basicamente modelinhos, que você escreve com cada uma das percepções que eles têm. Então, eu peguei as entrevistas, juntei e escrevi os cenários que a gente co-criou para mandar para eles. Aí, dentro dessa mesma entrevista, a análise transversal foi feita uma análise Pestel, com vários quadros Pestel, para que eles pudessem validar depois. A validação foi feita que eu fiz um questionário Likert, com 2 perguntas abertas para eles falarem o que eles mudariam no cenário que eu propus, dentro da entrevista deles, e o que eles mudariam na análise Pestel dentro do que eu propus. Foi muito bem sucedido, porque eles foram muito claros nas entrevistas deles, então teve uma mudança num quadro Pestel só, de um elemento de cenário, né? Aí a gente desenvolveu assim, 4 cenários, que é o cenário Sísifo, que são baseados em 2 eixos, né? As 2 incertezas são a qualidade dos processos e engajamento dos agentes. Se você tem os agentes muito engajados, mas os processos mal feitos, você entra no cenário Sísifo, que você faz muito esforço e o heroísmo do pessoal mantém a máquina andando, mas com muito mais esforço do que precisa, porque a pessoa não tem um framework bom para trabalhar. Se estiverem os agentes desengajados, aí você entra no cenário Kafka, que é o cenário em que ninguém está ali para nada, todo mundo manda, ninguém obedece, os processos não existem, é um negócio assim, você vai unificar e a casa cai, né? Se você conseguir estruturar os processos de engajamento do pessoal cair no processo, aí você entra no cenário zumbi, que é aquela coisa que se move, mas não tem cérebro, não tem alma, e inclusive acaba devorando alguns cérebros em volta ali, se entende no processo. Gente que pensava, para de pensar de tão automatizado e autorreferenciado que são os processos. E o cenário Confúcio é aquele assim que todo mundo está bem engajado, os processos estão bons, todo mundo é virtuoso, todo mundo é legal, você entende? As pessoas colaboram, o processo é aperfeiçoado, ele é visto como, vamos dizer, o serviço ao próximo, o serviço ao cidadão. Então, assim, o cenário não é bola de cristal, é você estabelecer possibilidades futuras para você nunca perder de vista o que pode dar errado e onde você quer chegar, né? Aí tem o caso de que fez a transversal a matriz Pestel, essa matriz Pestel, a gente colocou disfunções e resiliências, colocou os casos práticos que eles colocaram nas entrevistas dele, extratos da entrevista que comprovam isso e a qual cenário eles estão vinculados. Esse daqui que eu peguei de exemplo é na parte ambiental, né? Aí, por exemplo, tem uma declaração de um dos administradores que eu odeio papel, eles estão derrubando a Amazônia por causa dessa porcaria de procedimento. Isso é porque eles recebem um negócio que é digital, o pessoal de outro setor imprime essas notas digital em 3 vias, para mandar uma para o cara que vai transportar, outra para o pessoal assinar, ou seja, eles pegaram um processo já digitalizado e tornaram ele analógico e gerando papel, pasta, passivo de arquivamento e tudo. A gente fez isso para cada um dos aspectos que podem interferir para bem ou para mal na atividade deles. Vou ter que acelerar aqui. Aí você tem, desse questionário Likert que fez, a gente fez, vamos dizer, uma análise assim do tipo de desvio absoluta de mediana, para saber o que eles concordam em gênero, número, grau e não precisa de atenção, e o que são tensões dentro dos riscos percebidos, que um acha A, o outro acha B, e vai precisar, vamos dizer, talvez de uma decisão da direção estratégica falando, esse assunto que eles discordam não tem importância, mas esse aqui é sensível para a gente. E aí você consegue alinhar o trabalho deles para ir continuar unificando dentro da matriz, né? Então todos concordam, assim, entre eles que a centralização de decisões da reitoria, muitas vezes ela é nociva para a gente, porque os contratos, eles não necessariamente contemplam as especificidades de cada unidade do interior. Isso aí é uma coisa que eles realmente acham. O orçamento, que todo mundo sabe que é um problema realmente, né?
Mas a insuficiente é um fato. Mas, por exemplo, a informalidade é uma coisa muito perigosa e que está dentro da gente, dos poderes da gente de melhorar, do cara ter vários sísifos que fazem milhões de planilhas que não se conversam, e na hora que o cara executa a LO dele, ele sabe porque uma pessoa que ele confia muito falou que está executado, porque você não tem um sistema integrado, você tem sistemas dispersos para fazer isso. A cultura interna da gente, do pessoal não procurar o servidor, não procurar o setor, ele procura o servidor. Eu quero falar com X para resolver isso, sendo que todos eles são amplamente capazes de fazer isso. Isso sobrecarrega uns, né, e deixa outros mais tranquilos, né? Uma falta de perspectiva clara de carreira. Às vezes você tem um excelente cérebro ali que vai embora por causa desse tipo de coisa. Né? Assim, a gente tem essa fuga de cérebro, então às vezes você está com um trabalho que você azeitou, os atores estão bem, os processos estão bem, e você perde 2 de 3, 3 de 5. E isso acaba fazendo por falta de valorização mesmo do técnico administrativo. Não dá para adorar a pílula, né? E eles concordam que a colaboração deles é a maior resiliência, eles são um grupo muito coeso e muito cooperativo, e o apoio da direção atualmente. Né? Não passou, né? Gente, desculpa. Não, tá, continua. Agora Passou. Tá, passou. Então, assim, nos resultados das tensões, o maior ponto de divergência deles é a percepção de risco sobre o processo de sucessão. Então, fica muito claro que no dia a dia tudo é claro para todo mundo, mas em questão de governança estratégica de ponto falho, de ponto de longo prazo, você tem um ponto cego ali para eles. E não porque eles não se interessam, é porque cada um entende de uma forma mesmo que é natural. Então, falta, vamos dizer, esse alinhamento estratégico. Gente do céu, me bananei todo aqui, estou quase acabando, tá? Eu posso apresentar de novo, Fernando? Desculpa aí, tá? Claro, posso te dar um minutinho, 2, para Você me dá um você. minutinho? Uhum. Eu tinha cronometrado, tinha dado certinho, mas eu não esperava que No vamos ver, a coisa é diferente. que o meu traço boomer ia me sabotar, né? Assim, deixa eu só... É a hora que acaba a pilha do mouse. Legal. Bem, Acontece. problemas técnicos. Acontece. Ué. Gente, acabou a pilha do meu mouse. Vou mudar aqui pro... Tá no notebook? Tô no notebook, eu vou pro... E não vai, gente. Agora vai. Vou dar uma travadinha aqui. Apresentar agora. Foi, né? Deixa eu mudar aqui. Isso. Tá, pelo menos paramos onde estávamos, né? Sim. Então, os pontos de divergência maiores foi em relação a essa percepção de risco de sucessão, né, que uns acham que é o mais arriscado, os outros acham que é os menos, e aí no dia a dia está tudo muito claro, mas as questões estratégicas não estão, né? Aqui foi um mapa que a gente fez com a questão do cálculo, né? Aí você tem as coisas de alto consenso e as coisas de alta tensão deles, que aí eles puderam discutir entre eles. As limitações é que o estudo teve uma amostragem muito reduzida, então não dá para extrapolar ele. A outra questão é que é um grupo muito homogêneo e muito alinhado, então não dá para inferir que os resultados que a gente teve nele poderiam ser automaticamente presumíveis para outros grupos. No entanto, a combinação metodológica ela se apresentou muito esclarecedora. A propositura de tipologia e a cocriação trouxe todo mundo para dentro do processo, e volta e meia a gente está conversando sobre, pô, isso aí está muito Kafka, isso aí está muito zumbi, como é que a gente vai para o outro lado ali, né? Fortaleceu a capacidade de navegação, né? Com um modelo participativo, reflexivo, que pode ser replicado, e assim indica meios para tomada de decisão, uma vez que um dos grandes pontos emergentes das entrevistas é a importância da liderança como elemento para dirimir, vamos dizer, as diferenças de visão do dia a dia, né? Então, assim, essa é uma contribuição bem boa para eles analisarem os riscos enquanto eles desenham e redesenham os processos dele daqui para frente. Muito obrigado, tá? Eu queria agradecer especialmente aos administradores Cristiano Lacerda de Oliveira, o Guilherme Brandão Pinto e o Lucas Martins Furim, porque eles que foram os grandes heróis aí, são um grupo de excelência lá na Escola de Engenharia. Muito obrigado, tá, gente? Me desculpa aí eu extrapolar o tempo. Nada, obrigada a você, Christian. Eu queria chamar a Raquel Santos
para apresentar. Tá pronta, Raquel? A Raquel vai apresentar um trabalho da Biblioteca de Rio das Ostras. Oi, Raquel. Tudo bem? Seu áudio está um pouquinho baixo. Tá baixo? Deixa eu ver se eu consigo melhorar. Mudou alguma coisa? Melhorou um pouquinho, sim. A apresentação vai ser feita por mim mesma, na passagem? O que for melhor para você, o que for mais prático. Se você preferir, pode me enviar por e-mail. Posso botar meu e-mail aqui, Deixa eu ver aqui se eu consigo assim. se você preferir. Oi, Raquel, é Monique. Eu tenho a apresentação aqui. Se você quiser que eu apresente para você, eu posso também. Oi, Monique, pode passar então. Tá bom. Obrigada. Tentei aqui compartilhar, mas Ótimo, a internet é horrível. Vou começar, tá bom? tá ótimo. Tá Boa ótimo. tarde, pessoal. Meu nome é Raquel, eu sou uma das bibliotecárias da Biblioteca de Rio das Ostras. Trabalhamos juntos lá com outros bibliotecários, no caso a Naomi, a Monique e também o Ismael. Ismael é um colega recém-chegado, né, então ele não participou dessa etapa de quando fizemos esse artigo, né, quando fizemos esse trabalho, ele está atualmente, então por isso que o nome dele não está aí. Mas é um colaborador nosso também, muito eficiente, e que está participando daqui para frente das atividades que a gente vai apresentar hoje. E o que eu gostaria de mostrar para vocês hoje nesse seminário é sobre o trabalho que a Biblioteca de Rio das Ostras tem feito como um espaço de bem-estar mental. E o que isso quer dizer? Que a gente tem percebido e tem notado, né, entre os alunos, o público frequentador da biblioteca, uma necessidade de um espaço de descompressão e de relaxamento diante da cobrança e das atividades, né, da pressão do dia a dia, do próprio regime acadêmico, né, da condição que eles têm ali de pressão, de trabalho, de provas, etc. Pode avançar, mesmo. Então, para apresentar um pouquinho da Biblioteca de Rio das Ostras. A gente faz parte de um sistema de 29 bibliotecas, né, que pertence à SBC, Superintendência de Documentação, e é coordenado pela Coordenação de Bibliotecas, que é a CDI. Atendemos em Rio das Ostras aos cursos de Psicologia, Enfermagem, Serviço Social e Produção Cultural, na parte humanas, e na parte de Exatas, Ciência da Computação, Engenharia de Produção e Mestrado em Engenharia de Produção e Ciências Computacionais. Atualmente, a gente soube que a gente vai ter mais duas pós-graduações, né? Mais uma estrito centro e uma outra lato centro, que também vão ocorrer na universidade. E que a gente tem percebido com esse público vasto, né, com essa diversidade toda que a gente encontra na universidade, é que eles têm sentido, assim, uma jornada acadêmica pesada em relação ao dia a dia. Por que isso? Né? Porque, geralmente, o período de atuação numa universidade, do momento que eles entram até o momento que eles saem, é geralmente superior a 4 anos, né, o tempo mínimo que alguém passa dentro de uma universidade. E aí a gente nota que exige muitas renúncias. E que tipo de renúncias são essas? Por exemplo, os mais jovens, a gente tem um público também bem jovem, né, de pessoas que acabaram de sair do ensino médio e entram, eles têm a renúncia da própria juventude, né, da atividade de lazer, o tempo que eles tinham para eles mesmos, que vão acabando. E o público mais velho, que a gente também tem muitos alunos mais maduros, que entraram na graduação já depois de algum tempo, eles têm as renúncias familiares. Algumas pessoas são provedores dessas famílias, então eles precisam trabalhar. Eles têm que também dar aquela atenção para a família, para os filhos, para a esposa, para os maridos. Isso é também uma carga que tem afetado a saúde mental dessas pessoas. Além disso, provas, seminários, apresentações,
toda aquela coisa que a jornada acadêmica exige, né, para todas as pessoas, independente da faixa etária em que eles estiverem ingressados na universidade. E com isso a gente nota uma fadiga mental. E essa fadiga tem se tornado um obstáculo no aprendizado. E a gente conseguiu comprovar isso através da literatura que a gente levantou para fazer esse trabalho. E a gente acaba percebendo que impede que o aluno se desenvolva em toda a sua capacidade. E aí, o que a gente não quer? A gente não quer que essas pressões levem a um dano emocional tão grande que leve também à evasão acadêmica. Esse é um problema que a gente percebeu dentro da universidade, de evasão por pessoas que não dão conta, assim, a grosso modo dizendo, né, de todas aquelas pressões que eles têm na vida pessoal e na vida acadêmica para conciliar. E aí, quais são os objetivos gerais da Biblioteca de Rio das Ostras? Como todas as bibliotecas universitárias do sistema, a gente quer apoiar esse tripé educacional, né, que é o ensino, pesquisa e extensão, mas a gente também quer assumir nosso papel de protagonista e reforçar o papel social da biblioteca como agente transformador. Como assim? O que a gente quer dizer com isso? A biblioteca está ali para fornecer material, para apoiar os cursos, né, para desenvolver treinamentos para as pessoas, né, para tornar a vida acadêmica mais, assim, como eu vou dizer, proveitosa. A biblioteca tem servido muito para isso, né, para andar nessa jornada junto com o aluno. Porém, a gente percebe que o nosso papel ali não é só esse. Por isso, essa questão do protagonismo, né, de a gente querer também atuar na vida das pessoas, no sentido de melhorar a experiência delas na biblioteca e na universidade. E como objetivo específico, a gente começou a ter iniciativas de estimular o equilíbrio mental, usar atividades como estratégias para apoiar o sucesso e a continuidade da trajetória universitária desses alunos. E aí, com isso, a gente amplia a função tradicional da biblioteca, que é o nosso protagonismo, né, de não ser apenas um agente cognitivo, mas também cultural, social e psicológico, acolhendo e integrando essa comunidade acadêmica para promover bem-estar e saúde mental. Pode passar. E qual a justificativa que a gente encontrou para esse trabalho, né? Que atividades de relaxamento e descompressão, que são as atividades que a gente chama de regulação mental, contribuem para tornar a biblioteca mais interativa e dinâmica, causar aquele impacto positivo nos usuários, bem-estar e saúde mental, e amplia o papel da biblioteca, né? A gente insiste nessa condição de protagonismo, porque a gente sabe o quanto a biblioteca media, né, integra os alunos com a comunidade acadêmica, os alunos entre eles próprios de outros cursos, entre outros institutos, porque ali temos 2 institutos, né, dentro do nosso campus, que é esse da Exatas e o outro da Humanas, que é o IHS e o ICT, e a gente consegue perceber que a gente tem esse papel. E adiante a gente vai mostrar como que a gente tem feito isso. Pode pensar. Qual foi o referencial teórico que a gente usou para mostrar, né, que era importante essa atividade que a gente está fazendo? A gente percebeu que a biblioteca universitária ela tem que estar preparada não apenas para ser uma fonte informacional acadêmica, mas também como fonte de apoio para atividades que estejam no escopo do interesse dos usuários. Aí quem embasa esse raciocínio é o Santos, né? Está ali a referência dele, Santos e outros, né? E uma outra fala que a gente encontrou na literatura do Gomes é que há elevados índices de adoecimento entre estudantes universitários. É importante a realização de programas de ação voltados para a saúde mental na política de permanência da universidade. É como eu falei lá na frente, a gente está preocupado com a evasão. A gente não quer que depois de um processo que também foi exaustivo para entrar, fazer todas as provas, né, fazer o Enem, passar pelo SISU, é todo um estresse já que acontece até chegar ali. E quando chega ali, a gente não quer que eles percam essa sensação de vitória achando que não dão conta e ir embora. Então, como biblioteca, como protagonista da interação que a gente faz, da mediação entre o aluno, os professores, os cursos, os próprios servidores das unidades, que às vezes eles não sabem onde ficam as coisas, e vão lá na biblioteca e perguntam onde eles podem encontrar determinado assunto, com quem eles podem falar, a gente media muito. Então, a gente percebeu que o nosso papel é muito maior do que o apoio cognitivo, no caso de literatura. A gente quer também dar um apoio na regulação mental desses alunos.
Que metodologia a gente usou para esse estudo? A gente começou a observar, né, e a gente viu que as atividades que a gente estava propondo, elas geravam interesse nos usuários da biblioteca. A gente fez uma análise quantitativa de ver o quanto aquele material estava beneficiando, de que forma, vendo o quanto o material saía. Esse material a gente vai mostrar um pouquinho mais à frente, tá? E na parte quantitativa, a gente fez relatórios do sistema. Na parte qualitativa, que eu troquei aqui a ordem, a qualitativa a gente percebeu a beneficiação do usuário. Então, como foi isso? A gente conversava com eles, a gente fazia assim, não vou dizer que era um método de entrevista, porque as conversas nesse sentido têm que ser bem formais para deixar a pessoa à vontade, né? E a gente colocou na biblioteca muitos materiais onde eles pudessem interagir nos momentos de descontração, de descompressão, de regulação mental, e a gente começou a observar que isso estava funcionando muito. E quais foram os resultados quantitativos que a gente percebeu, de empréstimos internos e externos? 65 saídas de jogos, 24 de massas modeladoras, massinha mesmo, 62 desenhos pintados, que a gente coloca lá os desenhos para eles pintarem, livros recreativos, a gente colocou gibis, colocou literatura recreativa e outros, né? 121, e plástico bolha, aquele plástico bolha de estourar. Até a data que eu contei, que esse relatório aí, ele tem uma referência de junho a julho, né? Então foi praticamente só um mês. 22 saídas de plástico bolha. A gente corta os quadradinhos e pendura lá, né? A gente coloca um keep calm, olha aqui o seu plástico bolha. Eles pegam e levam esse material. Quantitativamente, os resultados hoje são muito maiores. Fora aquilo que a gente não consegue contar, porque nem tudo que está nesse slide, né, é contável, porque nem tudo está no sistema. Então, algumas coisas dependem realmente da observação e das anotações. Aí, como resultados, eu queria mostrar um pouquinho da experiência de alguns alunos, né, que trouxeram. Então, o aluno Y, que eu não quero identificar ninguém, é um aluno neurodivergente de 21 anos, e ele solicitou livros de mangá, porque ele mostrou para a gente, né, que ele aprende melhor se ele lê em quadrinhos. Então, a gente descobriu coleções de ciência da computação em quadrinhos, sobre estatística, sobre programação, e a gente adquiriu, dentro do possível, aquilo que a verba disponibilizava, né, para esse aluno. E aí, qual foi o resultado disso? Além de ele ter gostado muito mais de estudar e ter conseguido se desenvolver nas disciplinas que ele estava com dificuldade, outros alunos que não estavam na condição de neurodivergente também apreciaram bastante esse material e também foram atrás. Então, a gente tem uma lista de solicitação para crescer esse material, que é um material de apoio pedagógico, só que está em livros de mangá. Depois, a aluna X, que também é neurodivergente, 19 anos, ela vai à biblioteca e pega massa de modelar. Para que ela pega isso? Ela leva para a sala de aula e ela diz que isso ajuda a se concentrar em temas difíceis. Então, pessoas neurodivergentes que apresentam TDAH, como é o caso dessa menina, eles têm muita dificuldade de parar, de prestar atenção, e demonstrar qualquer tipo de concentração sem ficar muito agitados, né? Ela pega a massinha de modelar e ela aperta enquanto ela assiste. Isso ajuda a jogar toda aquela tensão, aquela força que ela está naquele momento, aquela agitação na massinha, enquanto o cérebro dela presta atenção na aula. Então, ela se sentiu muito ajudada por isso. É uma experiência que ela própria trouxe para a gente. E a gente tem muitas massinhas hoje, não só para neurodivergentes, mas para qualquer pessoa que tenha dificuldade de concentração, e acho que esse processo pode ajudar. Depois a gente teve o aluno Y, né? Neurotípico também, 30 anos. Neurotípico também não é neurodivergente, é uma pessoa neurotípica, né, de 30 anos, um dos alunos mais velhos. Esse aluno, ele tem um filho bebê, e ele precisou por uma semana inteira frequentar a faculdade com o bebê, e é um bebê de menos de 1 ano, pequenininho. Então, para conseguir dar conta de assistir às aulas, até que ele conseguisse uma cuidadora para o bebê dele, ele ia à biblioteca, ele pegava livros infantis, ele pegava brinquedos, que tem também brinquedos lá, joguinhos e demais acessórios lá do cantinho de descompressão que pudessem preencher o filho dele enquanto ele assistia às aulas. Com isso, ele conseguiu assistir por uma semana até resolver essa dificuldade dele em relação a uma pessoa para cuidar. E essa é uma demanda que repete-se com outros pais, porque alguns pais, às vezes, precisam levar seus filhos juntos, ou no dia que não tem aula na escola, ou às vezes nas férias escolares daquele aluno.
Então, eles levam seus filhos maiorzinhos também, e aí a biblioteca tem material de pintar, tem massinha, tem gibi, tem uma série de entretenimentos, além dos brinquedos também, como eu disse, que são utilizados por adultos e por crianças. E, de uma forma como um todo, a gente percebe que a biblioteca está sendo muito buscada pelos jogos que a gente oferece. Eles vão nos intervalos, pegam esses jogos, vão colorir os desenhos. A gente monta um mural depois com esses desenhos deles, então eles gostam também de ver essas obras-primas, né, colocadas no mural da biblioteca. Isso tem sido muito legal. Agora eu vou mostrar umas fotos para vocês, alguns trabalhos desenvolvidos, a gente não consegue capturar tudo, mas do que a gente conseguiu capturar até agora, olha esse trabalho. Essa é a nossa oficina de massinha, né? Lá no cantinho da descompressão, onde ficam as massinhas. Olha como eles trabalham isso quando eles vão para lá. Eles pegam as massinhas, então eles criam formas, e aí eles ficam lá passando tempo, meio que gera assim, uma competição engraçada entre eles, porque eles tentam reproduzir formas, né? Eles, às vezes, pegam modelos na internet e tentam reproduzir aquilo, ou, às vezes, só puxar a massinha mesmo, apertar com a mão, né? Conforme eu tinha falado, para aquela questão do nervosismo, da tensão. Mais os quadrinhos que a gente coloca lá, a gente tem uma adoção grande de quadrinhos, de Turma da Mônica e similares, onde eles gostam muito. Essas fotos que vocês estão vendo agora, a gente puxou de algumas atividades que a gente fez dentro da biblioteca. Então, ali tem essa atividade que vocês estão vendo, bolas no chão, a gente espalhou bolas no chão, e eles podiam colocar aquelas bolas no ar, né? Assim, entre eles, né, a gente criou um campo de descompressão, eles brincam com essas bolas, eles colocam o tapetinho no chão para relaxar, eles pintam, como vocês estão vendo nas imagens. Teve uma aula de yoga, porque foi um aluno que ele tinha esse conhecimento, ele era instrutor de yoga, então ele trouxe essa atividade. As pinturas, como vocês estão vendo na linha abaixo, que eles fizeram, eles gostam de sair nas fotos, quando a gente pergunta, né? A gente pode tirar foto? Eles deixam a gente tirar foto. Isso é muito bacana. Nessa foto aí agora vocês estão vendo um dos murais, né, que a gente fez com as atividades que eles pintam. Eles colocam o nome da UF, eles colocam o nome do curso deles, alguns são paisagens, alguns são um retrato do sentimento deles, de como eles estão se sentindo. Algumas pessoas assinam, outras não é obrigado a assinar. E aí agora vocês estão vendo os vídeos. Eu não sei se vai rodar, Monique, tenta apertar os vídeos para ver se vai passar alguma coisa. Se ele tiver no... Por aqui não está rodando, não. Só se abrisse pelo Canva. Eu estou com acesso só pelo PDF. O PDF não abre, realmente, tinha que ser o PPT. Mas não tem problema. São atividades, essas aí que estão nas imagens, são vídeos, né? E eles mostram as pessoas em movimento, fazendo aquela descontração com as bolas que eu falei, né? Tem esse segundo vídeo que mostra eles cantando. Tem esse movimento da aula de yoga que eu falei que teve lá, né? Foi uma coisa improvisada, a gente não planeja isso, eles vão lá e fazem. E tem sido, assim, muito bacana poder ver que a gente, como biblioteca, está contribuindo, além do tripé educacional, né, que a universidade propõe, na saúde mental. As pessoas procuram a biblioteca para se relaxar, para se regular. A biblioteca se torna mais atraente ao olhar dessas pessoas, e a biblioteca está se tornando uma parceira em diminuir a evasão escolar também, a evasão universitária dentro da UF. Pode passar. Com isso, a gente encerra a apresentação. A gente agradece muito pela oportunidade de poder mostrar um pouquinho do trabalho que a gente tem feito. Esse desenho engraçadinho é a nossa equipe, nós somos 4 hoje, fica lá na porta, as pessoas se identificam muito, gostam de quando a gente usa assim, esse tipo de comunicação com eles, e eu espero que esse trabalho incentive, motive e ajude outras bibliotecas a também ter esse pensamento, né, mais desconstruído, mais protagonista, em equilibrar a estada, né, dos universitários na faculdade, não apenas com aquela sobrecarga, né, da educação acadêmica que é necessária, mas também que elas possam contar com a biblioteca como um espaço de regulação, de bem-estar e de amigos. Muito obrigada. Muito obrigada a você, Raquel. Maravilhoso trabalho. Antes de abrir para as inscrições, eu vou falar um pouquinho de cada trabalho, alguma coisa que eu possa contribuir. Vou começar de trás para frente. Então,
Eu amei o trabalho da Raquel, da equipe da Raquel, me identifiquei demais. Eu sou TDAH, eu trabalho no Instituto de História, no departamento do Instituto de História, e eu fiquei com inveja dos alunos, né? Não sei se os servidores também, eles participam lá na biblioteca, participam. Eu ia amar uma salinha na biblioteca com qualquer uma dessas atividades, assim, no Gragoatá. Não sei se você tem conhecimento se na biblioteca do Gragoatá tem, aqui em Niterói. Eu não sei, eu já fui à biblioteca algumas vezes e nunca soube, assim, nunca vi nenhuma dessas atividades. Espero que alguém copie a sua ideia e traga também para nós. De extrema importância, assim, inimaginável, assim, que eles que pode ajudar os alunos e todos, né? Sobre o trabalho do Christian, eu queria falar também que lá na história a gente está passando por um momento delicado de mudança de gestão e eu acho que esse seu artigo, se publicar, né, lá, você poderia compartilhar, vou colocar aqui o meu e-mail, se vocês quiserem enviar o trabalho, quiserem enviar algum documento para compartilhar com os servidores, podem enviar para o meu e-mail, que eu mando para a direção também, que a gente pode compartilhar lá com os alunos, com os professores. Sobre o trabalho do Diego, né, do patrimônio, sobre o patrimônio, os meus colegas, eu não sou agente patrimonial, mas... desculpa, do Leandro. Eu não sou agente patrimonial, mas os meus colegas que trabalham na mesma secretaria que eu, nós somos uma secretaria unificada, participaram das palestras e do curso, assim, eu vi eles super engajados, né? Eles passaram algumas instruções para nós, a gente ter muito cuidado, principalmente com as cadeiras, que são os itens assim que mais somem lá no instituto, assim, porque a cadeira, né? Você passa de um lugar para o outro, quando você vê, ela foi embora, né? Sumiu e achei muito legal essa iniciativa. Eu não sei se seria possível aumentar para mais servidores, não só, né? Eu não recebi essa divulgação, não sei se eu poderia me inscrever, mas eu sou uma pessoa interessada nesse assunto, assim. Eu acho que é muito delicado a gente lidar com o patrimônio e adiantando também, você falou que da UF, né, que tem 65 anos, 66, né, de patrimônio, eu vim de permuta da UFRJ, eu vim da unidade do direito lá, que tem 120 anos de universidade. Então, assim, lá tinham cadeiras, assim, centenárias e que a gente morria de medo de encostar, de mexer. Então, acho que uma instrução, né, deixa a gente mais seguro, até juridicamente, como lidar com isso. Sobre o trabalho do Diego, eu achei, assim, essencial. É uma área que eu não entendo quase nada de orçamento, mas eu, com certeza, participaria na oportunidade. E eu acho que a UF, estão entre as 6, né, universidades que utilizam, isso eu acho que deveria ser até obrigatório, na minha opinião. Acho que, né, sem nós, como vamos saber como gastar? Somos nós que gastamos, somos nós que sabemos o que a universidade precisa. Então, e não só nós, né, os alunos também, os professores. E sobre a Tatiana, sim, eu não tive essa acolhida de estágio probatório na UFRJ. E, infelizmente, como vim de permuta, também não tive aqui na UF, assim, e fiquei com vontade de ter tido. Espero que, quem sabe, numa oportunidade se abrir para servidores já estáveis e que a gente possa participar. Eu, com certeza, ficaria muito grata em participar de algum curso assim, de acolhida. Eu acho que a gente chega muito perdido, a gente chega sem entender nada. E eu vou te falar, eu trabalhei na UERJ também, 5 anos, então as siglas me confundem todo, porque na UERJ era uma sigla, na UFRJ é uma sigla, que é outra sigla. E às vezes a gente fala o nome de um documento
em outro lugar totalmente diferente. E eu acho que o apoio do servidor mais novo é fundamental e traz segurança para todos nós. Eu vou abrir aqui para perguntas, falas. Quem quiser se inscrever, fica à vontade. O Christian levantou a mão. Não, Christian, pode falar aí, contribuir. Obrigada a todos. Eu achei assim muito rico nossa tarde aqui. Para mim vai ser mais assim aqueles comentários que você faz quando fica muito feliz de ver o trabalho dos outros, né? Mas eu vou tentar fazer pergunta também para cumprir protocolo de evento científico, né? Assim, eu gostei de todos os trabalhos, assim, não é rasgação de seda, não, assim, porque cada trabalho que foi apresentado, eu tenho de algum grau testemunhado os efeitos práticos deles. Por exemplo, no trabalho da Tatiana, eu tenho visto agora a galera que está chegando mais nova com um handbookzinho do que ele precisa fazer, o que ele pode pedir, onde ele pode pedir, e é uma coisa que realmente, assim, eu fui bem acolhido quando eu cheguei aqui, mas eu tive que fazer as coisas no braço, e descobri o que eu precisava, você entende? Assim, teve muita coisa que eu podia pedir, só fui pedir 3 meses depois que estava aqui, você entende tudo. Então, assim, parabéns para a equipe de vocês, e assim, se esse feedback te ajuda em alguma coisa, isso é perceptível para quem está até longe ali em Volta Redonda, tá? Assim, fora de Niterói, né? O trabalho do Leandro, acho que vocês, semana retrasada, fizeram a capacitação dos agentes patrimoniais interessados na escola de engenharia. Foi um trabalho muito bom ver o pessoal de Niterói, ou seja, vocês estão tendo essa atenção de abordar os campi fora de sede, que muitas vezes têm dificuldade de ser incluído, você entende, né, esse tipo de ação. Então, está sendo uma ação, além de muito técnica, abrangente, ela está sendo muito inclusiva, né? O trabalho da biblioteca não tem nem o que falar, assim, tipo, é uma questão assim que unir, assim, tipo, dar para o pessoal, num período que é difícil da vida, acesso a um lugar que eles possam desopilar, porque você vê a quantidade de evasão, assim, a gente, na escola de engenharia, evasão é um negócio muito acentuado, porque o pessoal chega sem nivelamento, muitas vezes os professores não têm sensibilidade de nivelar os alunos, então o pessoal não tem a base para fazer o que precisa fazer, e um espaço desse, às vezes, pode ser a diferença entre a pessoa não desistir ou desistir, né? Então, fora, assim, que é muito legal, né? Assim, tipo, estou falando dos aspectos práticos e sociais, mas, assim, deve ser muito legal você ter um ambiente que as pessoas fiquem à vontade para ir lá e fazer esse tipo de coisa, porque nem sempre, quando as pessoas oferecem o espaço vinga. Então, não tem só a questão da ideia. A ideia ela pode ser muito boa, mas se você não tem um bom soft skill atrás ali, o negócio não vinga. E ali você tem várias evidências assim que o negócio vingou muito, né? E a pergunta, para cumprir protocolo, seria para o Diego, porque ele falou uma coisa que me chamou a atenção, eu não sei se eu entendi direito. O primeiro orçamento participativo do mundo foi em Porto Alegre? Assim, é pioneiro a esse ponto ou eu entendi errado? O modelo de Porto Alegre foi o modelo reconhecido internacionalmente como um primeiro modelo, assim, de fato, né? Teve algumas experiências de participação antes, mas o Porto Alegre foi o primeiro modelo que, de fato, o poder público disponibilizou numerário, parte do orçamento, para a população mais pobre e os interessados decidirem como ia ser destinada aquela verba ali, né? Foi o primeiro estruturado, então, né? Exatamente. Porque, assim, é o tipo de coisa que a gente ser pioneiro no negócio desse é até bacana, né? Assim, que ter essa noção, né? Assim, ser um pouco fanista de vez em quando, falar, olha, boas ideias saindo daqui, né? E a questão, assim, que eu tenho de dúvida, mas aí é ignorância mesmo, tudo bem que eu, por exemplo, eu já participei de várias sessões de orçamentos participativos, de emenda parlamentar, desse tipo de coisa. Toda vez que aparece um, assim, eu sou meio cracudo de orçamento participativo. Eu vou lá, entro e voto. Não conhece alguém daqui? Não conheço ninguém, você entende? Assim, eu voto porque eu gosto da proposta, né? Mas, assim, você tem como fazer metodologicamente para você colocar as pessoas, geralmente, na ponta da formulação da política pública e não da votação da política pública? Tem alguma metodologia mais forte, em vez de fazer uma triagem e colocar o pessoal para votar? Porque, assim, o melhor que eu consegui ver foi uma que o pessoal entrava e qualquer um podia fazer proposta mesmo, mas é um pouco caótico.
Porque aí, tipo, se eu levantasse a mão ali, eu tenho uma proposta que eu quero, você entende, assim, fazer um projeto de levar o meu vizinho de carrinho de mão até a sorveteria, e isso vai ser muito legal, porque o pessoal vai... Você entende, assim, é uma coisa que aparecia, uns negócios meio caóticos, você não tinha muito jogo ali, muito controle. Apesar de eu ter achado ótimo, porque era democrático de verdade. Você entende, assim, qualquer um na sessão poderia levantar a mão, fazer um projeto, e aí a sessão ficou longa pra caramba, e aí muita gente que estava no começo querendo votar no projeto do amigo, não votou no projeto do amigo, falou, às 11 horas da noite não dá, sabe? Assim, tipo, lamento aí. Mas, assim, eu não sei se você tem feedback sobre isso, né? Exato. Então, Christian, o que ocorre é porque não é porque não é que o orçamento participativo que tem que ser feito de qualquer forma, de qualquer jeito, né? É claro que as pessoas podem sugerir, até a forma de realização tem que ser mais democrática. Mas as pessoas também têm que entender que não é... você deu um exemplo aí, eu quero essa situação X e vai ser feito. Peraí, vamos ver se tem propostas afins que nós podemos agregar, igual no estudo que eu fiz. Por exemplo, você poderia fazer propostas iguais ao PDI da universidade. Mas eu poderia, por exemplo, só que teve uma dificuldade no orçamento participativo da UF, que, por exemplo, eu no meu setor fiz uma proposta. O Leandro pode ter feito no setor dele, você pode ter feito na vila aí. Só que, às vezes, a dificuldade do seu setor, que a dificuldade do seu setor em específico contribui no nível mais macro da universidade. Então, nós temos que ter propostas que conversem. Então, por isso a importância das plenárias, a importância temática. Vamos ver, olha, de repente tem uma proposta aqui que a Biblioteca de Rio das Ostras pode formular uma coisa que é ligada ao PDI, que pode ajudar as outras bibliotecas, que pode ajudar o patrimônio, que pode ajudar outros departamentos, enfim. Então, a forma de estruturar isso, trazer as pessoas para o debate, justamente para começar a formular melhor essas propostas. De repente, igual no meu trabalho também, surgiu a ideia de repente, fazer as plenárias, mas não só fazer as plenárias. As pessoas que têm projetos, apresentar esses projetos, de repente, numa audiência pública para as pessoas, entre outras questões. Então, assim, é claro, combinar representação com a participação direta das pessoas. Acho que foi mais ou menos, não sei se consegui explicar. Muito bem explicado. Obrigado, tá? Eu agradeço pela oportunidade. Obrigada, Christian e Diego. Antes de passar a palavra a Monique, quero falar que eu coloquei para vocês aí a lista de presença no chat, tá? Aí vocês já podem entrar no link e preencher, que ela automaticamente vai para a listagem de presença. Uma coisa que eu poderia falar com relação à fala do Christian é que, infelizmente, a UF ela extinguiu os centros setoriais. Não sei se vocês já ouviram falar. São centros que unificam as unidades, né? Então, de certa forma, os centros setoriais ajudam na implementação do orçamento, né? De fazer o orçamento, porque ele centraliza as demandas de 10, 12 unidades em um centro, que leva isso para os conselhos universitários, né? E para a gestão maior da reitoria. Então, acaba tendo 4, 5 centros setoriais, então o debate diminui, né, de tamanho, mas infelizmente a UF extinguiu e a gente aqui tem que ser cada um por si mesmo, buscar pelo seu. Então, vou passar aqui a palavra a Monique. Oi, pessoal, boa tarde. Estão vendo? Eu sou bibliotecária em Rio das Ostras, né, junto com a Raquel. Primeiro, eu queria parabenizar todos vocês, muito interessantes trabalhos. Estou ansiosa para os próximos também, para ler os anais completos, porque tem muita coisa que é paralela, né? Então não dá para ver tudo ao mesmo tempo. Mas a minha pergunta é para a Tatiana. Eu entrei em 2017, assim como a Fernanda, não tive, né, esse período de acolhimento, e especialmente porque eu sou de uma unidade do interior, né, como o Christian de Volta Redonda, a gente é de Rio das Ostras. E aí eu queria perguntar como é que vocês têm planejado, porque você falou da importância dos encontros presenciais também. E eu queria perguntar como é que tem sido esse planejamento de encontros presenciais para o interior, se tem, né? Também gostaria de pedir esse de estáveis, servidores estáveis, eu acho que seria interessante para quem não teve.
E outra coisa que eu acharia interessante também é porque é legal para a gente do interior conhecer a UF como um todo, mas eu sinto falta da gente conhecer os nossos institutos, principalmente a biblioteca, que é ligada à Niterói, a gente é ligado direto ao STC, mas a gente atende 2 institutos, né, de Ciências, Tecnologias e de Humanidade e Saúde. Então, muitas vezes a gente não conhece nem o nosso próprio espaço, né? Na biblioteca a gente teve um projeto de extensão que fazia uma visita guiada com os alunos, e aí uma experiência grande foi a gente, enquanto servidor, fazer essa visita guiada também. E aí nós conhecemos o anatômico, a gente conheceu salas de todos os cursos, a gente foi no laboratório de robótica da enfermagem. Então, assim, ter essa vivência de como funciona o todo daquele campus em que a gente atua, eu acho que também seria importante. Aí eu queria saber se tem, né, previsão de algum trabalho nesse sentido e como é que o interior está sendo atendido no presencial. Muito obrigada. Então, deixa eu explicar. O programa de estágio probatório, né, eu estou na UF desde 2014, né? Então, quando eu cheguei em 2014, ele já existia. Só que aí, como a gente fazia antes? Que aí talvez um de vocês pode ter passado por isso, ou de repente, né, não passou. A gente fazia entrevista com os servidores, e aí eram entrevistas individuais. Então, eu, no meu caso, fui entrevistada. Eu acho que o Christian falou, né? Christian foi entrevistado. Então, eram entrevistas individuais que a gente tinha com os servidores em estágio. No caso, em 2010 já era assim. Quando eu entrei em 2010, já tinha essa entrevista individual, que é uma entrevista bem extensa sobre personalidade, sobre aptidões, não era essa que você está falando? Que ela ajuda na lotação do servidor, né? Que essa parte do grupo que a gente faz, agora a gente tem um foco maior na integração, no acolhimento, mas no início, quando a gente começou a fazer, eu em 2014, mas a equipe que já fazia antes, ela tinha um foco muito maior na lotação, então a gente fazia perguntas sobre o que você gostava, o que você já tinha trabalhado, que isso ajudava a lotar os servidores. Com o tempo, a DGL foi se reestruturando, surgiram novas equipes, e aí a gente tem outra equipe hoje que faz isso, que é a equipe de análise de lotação. Então, esse processo ele foi mudando com o tempo. Então, antes da pandemia, a gente já fazia os grupos presenciais, só que acaba. Porque como é uma atividade no início da convocação, às vezes a pessoa não é servidor ainda da UF, envolve um custo, então, nem sempre as pessoas conseguem participar da atividade. Então, esse é um formato que a gente tinha antes como entrevista e hoje a gente faz como grupo e faz como grupo presencial. Então, por isso que algumas pessoas passaram por outra etapa. E aí, esse grupo a gente também utiliza como um multiplicador, porque às vezes o servidor novo está chegando no setor e aí ajuda a multiplicar a equipe também, para que outras pessoas conheçam. Então, a gente também se utiliza disso. Presencialmente, o servidor estável, realmente, são servidores que a gente acaba atendendo por demanda espontânea. Então, são os servidores que nos buscam porque tem alguma dúvida, tem alguma questão, querem conversar sobre remoção, redistribuição, então os servidores nos buscam. Hoje a gente tem, todo mundo acho que vivencia isso, mas eu acho que na gestão de pessoas a gente talvez sinta mais isso. A gente não tem um programa de recursos humanos. Hoje eu não sei, se eu quiser saber, planejar uma visita institucional em Rio das Ostras, eu não consigo saber quantos servidores tem lá. Porque eu não tenho um programa que eu possa consultar, chegar lá e dizer, me dê quantos servidores estáveis e quantos recém-concursados eu tenho em Rio das Ostras, em tal unidade. Então, para a gente programar essas visitas, a gente precisa entrar em contato com a unidade, ver as demandas que ela tem. A Rio das Ostras eu já fui, mas eu acho que eu fui em 2016, então foi antes, provavelmente, de você chegar, mas eu já estive lá com um colega psicólogo. Então, a gente tem a UF espalhada, interiorizada, tem algumas unidades que a gente já visitou, que a gente já foi, tem outras unidades que a gente tem a programação de ir. Mas tudo isso envolve demanda, envolve financeiro, envolve a gente ter a disponibilidade de carro. Eu estou indo lá a trabalho, não posso ir para a rodoviária, pegar um ônibus e ir para Rio das Ostras, porque tem toda uma questão, né, enquanto servidor público, que a gente precisa, de fato, estar amparado. Então, tem todas essas questões que, às vezes, esbarram muito mais numa dificuldade institucional do que até mesmo a gente, que a gente planeja. Esse ano a gente tinha um planejamento de uma visita no interior, ano passado a gente também teve, mas nem sempre a gente consegue cumprir. Então, o que a gente tenta estar mais perto dos servidores estáveis? Através das visitas institucionais. E aí, nesse momento, a gente retomou as visitas em Niterói, que a gente já fez
a uma unidade de Niterói, então a gente conversa com a direção, vai lá, pede o e-mail dos servidores para eles enviarem para a gente, e depois a gente faz um relatório, porque a gente tem que dar uma devolução da nossa visita, né? O que a gente foi fazer lá, o que surgiu de demanda. Então, é através disso que a gente tenta ter esse foco, né, no servidor estável. O recém-concursado, ele já vem para a gente a listagem porque eles passaram pela convocação, então foram homologados, então é uma lista que a gente acessa muito mais fácil. O servidor, quando já é estável, quando a gente quer fazer as visitas nos lugares, aí a gente precisa acessar as direções, pedir os e-mails, porque a gente não tem esse sistema, né, que possa tornar essa comunicação mais fácil. Sobre os encontros com o servidor estável, eu já anotei as sugestões de vocês, então acho que é um momento importante. Provavelmente vai ser online, porque uma visita física, a gente demanda muito mais preparação, precisa entrar no nosso programa, no nosso planejamento, a gente precisa saber se tem recurso, então isso demanda um pouco mais. Mas a gente já fez, eu particularmente, né? Eu da equipe, mas a gente já foi a outros lugares. Eu já fui a Rio das Ostras, Friburgo. Eu não conheço Volta Redonda, que era uma unidade que estava no nosso planejamento, até porque são 3, então não vai ser uma visita de um dia, provavelmente a gente precisa ficar mais tempo. Então, algumas unidades a gente tem, sim, essas visitas, mas elas dependem de liberações que não são só nossas, né? Tem toda uma dinâmica institucional. Mas sobre os encontros com os servidores já estáveis, pode deixar que está anotado. Obrigada, gente, pelas perguntas e pelas colocações. Obrigada a você, Tatiana. Falando um pouco da minha experiência, né, trazendo das outras universidades, uma coisa que eu senti muita falta aqui na UF era de um servidor de RH na unidade. Na UFRJ, lá na FND, a gente tinha 2 servidores que eram ligados à PR4, né, que aqui é Progep, que eram diretamente ligados a vocês. Então, qualquer problema de pessoal era só procurar esses servidores, que eles eram responsáveis pelo RH na unidade. Eu sei que isso demanda uma série de questões burocráticas para conseguir, mas é uma ideia aí que a gente pode trazer de outras unidades para ajudar vocês aí no futuro, quem sabe. Mas o Christian levantou a mão, pode falar. Para falar para a Tatiana que, assim, se você for fazer uma análise assim da quantidade de servidores estáveis, os dados conseguem ser entrados no link que eu mandei aqui do cadastro de UF de pessoas, que você pode filtrar pelo setor. Aí é só excluir quem está de 3 anos para baixo, que você sabe quem são os estáveis lá. E aí, você precisando de qualquer informação dentro das unidades, em termos de estrutura, mandando um e-mail só para o e-mail da unidade, a gente consegue oferecer todos os e-mails que vocês precisam, tá? E quanto ao que a Fernanda falou, a gente tem uma pessoa lá na Escola de Engenharia que faz isso, que é uma pessoa que se especializou nas questões de servidor para dar o apoio ao servidor e fazer essa interface junto com a projeto quando tem alguma coisa, assim, o servidor não conseguiu entender. Ele tem essa pessoa de referência lá que ajuda eles lá na Escola de Engenharia. Então, assim, a gente acaba se adaptando com o tempo, né? Deixa eu contar um caso. Eu respondi aquele formulário em 2010, que era ótimo, respondi a psicóloga maravilhosa, sendo tipo, eu saí deslumbrado da projeto, deslumbrado. Aí cheguei aqui em Volta Redonda, fui recebido pelo Weiner, o professor Weiner, que talvez alguns aqui conheçam. Ele basicamente colocou os cordãozinhos dele para dentro da camisa, sacudiu, falou assim, procura o Murilo da Humanas, se ele não gostar de você, ele te manda de volta, eu te mando pro Guenin da Exatas. Aí, assim, a realidade incorporou naquele momento, que eu falei, nossa, testaram minhas aptidões todas, o meu perfil pessoal, aquela coisa toda. Assim, bati em Volta Redonda, a realidade vê que não é bigorna, assim, de desenhar. Não é bem assim, né? A coisa vai mudando à medida de onde você está, né? Mas é só isso. Tá certo, Christian. Vou falar para o Diego. Só relembrar aqui, falar com o Christian rapidinho, que eu trabalhei na escola de engenharia, onde ele está no momento, eu trabalhei lá de janeiro de 22 até, acho que outubro de 23, aí foi para Niterói, depois eu era assistente, passei para administrador, mas foi um tempo muito bom, muito, muito rico. O pessoal que ele citou no trabalho dele, né, o Cristiano, o Lucas, parceiraço também, o outro rapaz que entrou agora, o Gabriel, né? Guilherme.
Guilherme também, gente fina também. E daqui a pouco você, talvez, né? Assim, vamos ver. Vamos ver. Assim, eu aproveito o espaço para tentar cooptar você. Se você for para lá como administrador, vai todo mundo ficar feliz, tá? Exatamente. Mas também, aproveitar uma sugestão, dá uma sugestão aqui para a Tatiana, porque foi uma coisa que eu senti no meu trabalho que pode servir para você também. Dessa questão da dificuldade de fazer um encontro presencial ali, envolve um gasto. Mas, de repente, se for possível, de repente fazer um teste também, de repente fazer híbrido. Pode ser uma alternativa também, porque às vezes você não vai conseguir ir em Volta Redonda, vai fazer somente online. Mas, de repente, se conseguir fazer uma forma de ser híbrido também, pode ser porque você vai aproveitar o calor presencial ali, a interação, tete a tete. Tem pessoas que às vezes estão um pouco fora ali, que às vezes não conseguiu ir, vão ter um encontro também. Então, uma sugestão que eu deixo também. Então, não sei como que vai funcionar exatamente. É igual Volta Redonda mesmo. Você vai ter que vir aqui, são 3 locais, engenharia, terrada. São dois locais na terrada, né? Mas fica como uma sugestão. Testar, vamos ver. Obrigada, Diego. Mais alguém quer se inscrever? Mais alguém quer falar? Caso não tenha mais ninguém, eu vou encerrar nossa sala para o pessoal poder participar das outras, né, que vão começar. Obrigada, Tatiana. Obrigada a todos. Queria agradecer imensamente. Foi uma tarde muito proveitosa, muito diversificada. E obrigada, gente. Obrigado a você também, Fernanda, pela tua locução aí, pelo trabalho maravilhoso. Obrigado a todos, gente. Muito bem conduzido. Parabéns para vocês. Obrigada, João Carlos também. Bom final de semana, bom fim de sexta-feira para todos também. Um grande abraço a todos aí. Parabéns. Tchau, gente.